Olá, meus amados alunos do 8º ano! Chegou o grande dia! Chegou o dia, talvez, da minha maior responsabilidade como professora de literatura. Sabe qual é essa grande responsabilidade? Falar sobre Machado de Assis. Falar sobre o grande nome, o grande escritor, sobre uma história de vida, uma história de superação, uma grande força, uma grande resistência, é uma tarefa que é muito difícil, né? Uma tarefa muito complexa, e eu espero que eu consiga demonstrar um pouquinho do amor, da admiração que eu sinto pelo bruxo do Cosme Velho. Meus lindos, vocês já perceberam que eu quase não gosto do Machado de Assis, né? Vocês já viram aqui que eu quase não amo de paixão suas obras. E em que nós vamos fazer? Exatamente pela complexidade, exatamente pela genialidade. Afinal, Machado de Assis, meus amores, é considerado como sendo, como eu coloquei em destaque, o maior escritor da língua portuguesa, né? Ele é comparado ali como sendo, né, um gênio da literatura, um verdadeiro gênio, exatamente pela habilidade que ele possuía com a nossa língua, a grande habilidade com a criação, enfim, não tem como não se apaixonar, não tem como referenciar este homem que foi realmente um grande exemplo de superação, de resistência e de capacidade. Então hoje, essa tarefa, que não é uma tarefa fácil, como eu expliquei no início dessa aula, é uma grande responsabilidade. Eu sempre fico com um friozinho na barriga quando eu vou falar sobre Machado de Assis, porque eu tento demonstrar todas as características, toda a importância que esse homem teve e continua tendo na nossa literatura. Porque, para mim, isso é uma opinião pessoal, não existe nada que supere Machado de Assis, não existe ninguém, nenhum livro, nenhuma obra, não existe. Para mim, Machado de Assis é aquele escritor que eu tenho como sendo a maior inspiração, como sendo a minha maior referência na literatura brasileira. Então, sejam muito bem-vindos para conhecer o bruxo do Cosme Velho. Vamos lá, meus lindos! Como essa aula será um pouquinho extensa, nós teremos que dividir essa aula em duas partes. Então a parte, desta aula agora será a parte que eu vou falar sobre Machado de Assis, que eu vou falar sobre as características dele, onde que ele nasceu, o que ele fez, como que ele se consagrou e como ele virou esse verdadeiro gênio da nossa literatura. Então nessa aula nós vamos focar muito mais na biografia do Machado de Assis. Na próxima aula, nós vamos falar de algumas obras, vamos falar também sobre estes movimentos literários que muitos críticos literários acabam apontando suas obras como sendo pertencentes a diferentes gêneros literários, diferentes escolas literárias. Então hoje, prestem bastante atenção, porque depois dessa aula vocês vão conhecer uma música bem legal que fala sobre Machado de Assis. É uma música do Martinho da Vila, que ele tenta também mostrar um pouquinho do amor, do carinho, da admiração que ele sente pelo Machadão, pelo Machado de Assis. Então vamos lá, lindos! Crônicas do século XIX. Nós vamos começar a falar sobre o Joaquim Maria Machado de Assis. Nós chamamos de Machado de Assis, mas o nome dele completo é Joaquim Maria Machado de Assis. O Machado de Assis, meus amores, ele é um grande nome para a crônica do século XIX. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas nas aulas anteriores nós havíamos comentado que o Machado de Assis acabou fazendo a crônica da crônica. Ou seja, ele assinalou e mostrou o que representava a crônica, qual o sentido de uma crônica, enfim. Essa crônica da crônica, que posteriormente vocês vão ouvir, que tem uma linguagem complexa, afinal nós estamos falando do século XIX, né? Então não é muito simples de compreender, porém tem uma magnitude muito grande, tem uma importância muito grande, porque ele consegue mostrar ali a importância das crônicas ao fazer a crônica da crônica, tá bom? Mas eu vou começar falando ali sobre o Joaquim Maria Machado de Assis, que é um dos grandes representantes
das crônicas do século XIX. Então vamos começar falando do ano que ele nasceu, né? Ele nasceu em 1839, veio a falecer em 1908. Ele vem do Morro do Livramento, lá do Rio de Janeiro. O bairro, especificamente que ele morava, era no bairro Cosme Velho, né? E esse Cosme Velho ficou muito marcado, tanto que eu já falei pra vocês a respeito do bruxo do Cosme Velho, que é assim que as pessoas se referenciam e que falam sobre o nosso Machado de Assis. Por quê? Porque ele morava neste bairro do Cosme Velho. Então, por isso que as pessoas falam do bruxo do Cosme Velho. Depois, mais pra frente, eu vou explicar o porquê do bruxo, tá bom? Então, vamos continuar. O Machado de Assis, pessoal, ele era mulato. Os avós dele foram escravos. Ele acabou sofrendo muito preconceito, muito racismo, afinal nós estamos falando do século XIX e ele, como neto de escravos, ainda carregava esse peso. Se vocês se lembrarem do Castro Alves, que fez o Navio Negreiro, né, que vocês já conheceram porque nós estudamos o romantismo, nós vemos ali, né, como Castro Alves relatou, um preconceito na nossa conjuntura, ou seja, na nossa sociedade, na nossa estrutura. Então, meus lindos, o Machado de Assis, ele foi sim vítima de muito racismo, de muito preconceito, porque ele era mulato. Apesar de muitas propagandas, apesar de muitas publicidades até hoje insistirem, né, que a cor de pele do Machado de Assis era branca, não era branca, né? E até hoje a gente vê que isso acaba sendo perpetuado, esse racismo que está, né, na nossa sociedade. Certo, meus lindos? Então, o Machado de Assis, nós já sabemos que os avós deles, né, eram escravos. Ele acabou sofrendo muito preconceito, ele teve, né, a família dele tinha muito problema financeiro, tinha muita dificuldade financeira. A mãe do Machado de Assis, gente, veio a falecer muito cedo, então ele mal teve contato com a sua mãe, né? Então ele desde cedo teve que assumir um caráter de responsabilidade, um caráter de conquistar dinheiro, de ajudar em casa, porque a casa dele, né, o pai dele, eles tinham problemas financeiros, tinham muitas dificuldades. Então, por isso que logo cedo o Machado de Assis fez vários trabalhos, como engraxate, ajudante, enfim, ele fazia o que tinha ali para fazer e conquistar o dinheirinho dele para ajudar em casa. Isso fez, meus amores, com que o Machado de Assis não pudesse estudar, ele não teve uma educação formal, ele não teve uma educação esmerada, né? Ele, infelizmente, não teve essa opção, né? Ele teve que trabalhar para conseguir conquistar e ajudar ali em casa, né? Para a sobrevivência. E aí, meus lindos, o que eu coloquei aqui? Uma questão que acabou dificultando ainda mais a vida dele. Ele tinha epilepsia, né, meus amores? Ele tinha essa doença, que é uma doença que acaba tirando a pessoa, muitas vezes, da própria consciência. A epilepsia faz com que as pessoas possam convulsar, né? Então, existe muita convulsão. As pessoas, né, elas acabam tendo que ter uma fragilidade maior ali em relação à saúde, então eles ficam mais debilitados, eles precisam de um acompanhamento. Então essas pessoas que têm epilepsia, como é o caso, né, do Machado de Assis, era o caso do Machado de Assis, elas acabavam, né, tendo uma saúde muito mais frágil. Além disso, o Machado de Assis era gago, sim. Isso também causou ainda mais preconceito naquela época. Imagina só, gente, ele era neto de escravos, ele não tinha uma condição financeira boa, ele era gago, ele tinha uma saúde frágil, ele não conseguiu estudar em escolas esmeradas, em escolas conceituadas, ele não teve educação formal. Então, assim, a vida do Machado de Assis realmente não foi fácil. Ele teve que superar cada obstáculo, era só obstáculo. Além disso tudo, ele era uma pessoa muito reservada, ele era uma pessoa muito tímida, né? As pessoas da época relatavam que ele não gostava de briga, ele era aquela pessoa super tranquila, muito introvertida, ele não era aquela pessoa sociável que falava, que conversava com todo mundo. Não, ele tinha um problema muito sério de se relacionar
relacionar com as pessoas, ele tinha uma timidez muito grande. O Machado de Assis, meus amores, apesar disso tudo, né, muitas pessoas olhavam para ele e imaginavam que ele estaria fadado ao fracasso, né, porque era assim que as pessoas viam e até hoje vem, né, vendo essas características de vida do Machado de Assis, quantos iriam acreditar nele, né, quantas pessoas iriam acreditar no talento que ele possuía? Se a gente fizer uma pesquisa hoje, nós vamos ver que a maioria, com certeza, não apostaria suas fichas no Machado de Assis. E o que o Machado de Assis faz? Ele não pode ter uma educação esmerada, ele não pode frequentar bons colégios, né? Ele não tem essa condição financeira. Ele tinha que trabalhar como engraxate, ele tinha que ajudar a família, né, em casa. Então, por isso que a escola era um mundo tão distante para Machado de Assis. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ficar se lamentando, ó céus, ó vida, como a minha vida é injusta. Não, ele não faz isso. O Machado de Assis, gente, ele começa a criar as oportunidades. Como assim, professora? Como que ele criou as oportunidades? O Machado de Assis, lindos, como eu coloquei aqui, ele estudou francês, ele estudou latim e ele aprendeu alemão sozinho. No caso, meus lindos, como que ele estudou francês? Tinha na padaria, né, um funcionário que era francês. E aí ele começou ali na padaria, né, o trabalho mesmo deste homem era um padeiro. E aí ele começou a ter ali, mesmo com uma timidez muito grande, uma amizade com esse padeiro. E o padeiro, que era da França, começou a ensinar francês para Machado de Assis. Então, por conta dele, ele conseguiu ali conhecer os vocabulários e ele teve o interesse de aprender, ele teve o interesse de compreender uma nova língua. Ele aprendeu assim, da mesma forma, né, com a ajuda, com o auxílio de uma pessoa, o latim, por conta de um padre que gostava muito do Machado de Assis. Então este padre ensinou latim ao Machado de Assis. Então, olha só, gente, que coisa mais linda, né? O Machado de Assis, ele não tinha condição de frequentar uma escola, mas ele foi lá, né, e ficou ali agarrado, ele conseguiu criar a sua própria oportunidade. Ele viu lá no padeiro a chance dele aprender uma nova língua. Ele viu no padre a chance dele compreender o latim. Então, olha que coisa mais linda. Olha que exemplo que o Machado de Assis, né, acabou dando para a humanidade, para nós. Quantas chances nós temos, né, nas nossas mãos. Diferente do Machado de Assis, que ele não tinha chance na própria mão, ele não tinha escola de, por exemplo, idioma para frequentar, ele não tinha nada disso. E mesmo assim, ele criou as suas próprias oportunidades. Isso me emociona, gente. Isso mostra realmente o significado do nosso esforço, da nossa vida, das nossas escolhas. E o Machado de Assis, né? Ele tinha essa inteligência muito grande. E não é porque ele nasceu inteligente, por isso que ele deu essa sorte. Nada disso. Ele foi atrás, ele estudou, né? Ele viu ali uma chance muito grande de conhecer um idioma que quase ninguém falava, né? Aos 15 anos, meus amores, ele acabou fazendo sonetos, né? E aí isso acabou tendo uma visibilidade muito grande, um reconhecimento. Por quê? Porque ele tinha um linguajar muito bom, né? Para uma criança, para um adolescente de 15 anos. Então é aí que ele tem a grande chance de trabalhar na imprensa nacional. Então, depois que ele faz esses sonetos aos 15 anos, quando ele completa ali 17 anos, ele acaba sendo convidado para trabalhar na imprensa nacional. E nessa imprensa nacional, ele começa a fazer o que ele ama, que é escrever. Então ele começa a escrever muitos contos, muitas crônicas, né? Ele começa a escrever numa magnitude tão grande que as pessoas começam a reconhecê-lo como escritor. Olha só que coisa linda, aquele menino simples, aquele menino, né, que veio ali do Morro do Livramento, que veio no bairro específico ali de Cosme Velho, um bairro da periferia, um menino que era mulato,
um menino, né, que tinha ali problemas, né, de saúde, uma saúde frágil, um menino que era gago, né, e as pessoas reconheceram Machado de Assis, as pessoas viram que Machado de Assis realmente tinha algo diferente dos outros, né, então ele acaba recebendo esse convite para trabalhar na imprensa nacional e ele faz um belíssimo trabalho. Tanto que ele foi convidado para uma revista, para ser crítico literário, para falar sobre literatura. E a revista com que, né, que ele fez parte foi o Espelho, a revista se chamava O Espelho, tá, gente? Então, meus lindos, nessa aula de hoje, que foi uma aula mais introdutória, né, eu tentei passar para vocês esse carinho, esse respeito, essa admiração que eu sinto pelo Machado de Assis. E nós não terminamos. Por quê? Porque agora, eu acho que vocês devem estar curiosos. Por que será que é bruxo do Cosme Velho? Será que o Machado de Assis era um feiticeiro? É isso? Ele era um bruxo? Não, meus lindos, ele não era bruxo, não. O Machado de Assis, ele foi muito reconhecido, né, em vida. E ele recebia muitas cartas, ele recebia, né, ele fazia muitos rascunhos também. E ele era considerado ali o bruxo, ele foi apelidado como o bruxo do Cosme Velho, porque ele queimava essas cartas, esses garranchos que ele escrevia. Nossa, professora, que desrespeito com Machado de Assis! Você está falando que ele escrevia garrancho? Sim, eu estou falando isso mesmo. Por quê? Porque a letra dele era uma letra muito feia. Ele mesmo chegou a falar que em alguns livros que ele escrevia, ele tinha dificuldade de compreender a caligrafia dele. Então, por isso que eu me referi aos garranchos, exatamente por conta da caligrafia que era péssima. Alguém se identificou aí com Machado de Assis? Espero que não. E também, meus lindos, o último fato que é muito importante falar é o amor que o nosso bruxo do Cosme Velho sentia pela lindíssima Carolina. A Carolina era irmã de um grande amigo dele e ele se apaixonou por essa mulher, tanto que ele fez várias obras, ele fez muitos poemas demonstrando o carinho, o amor, a admiração que ele sentia pela Carolina, tá bom? Então é isso, meus lindos. Na próxima aula vai ser bem mais curtinha. Eu vou falar um pouquinho sobre a complexidade, a amplitude do Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. Tá bom? Então agora voltem para a aula que eu vou fazer algumas perguntinhas sobre o meu amor.